Olá, a gente vai começar a apresentação dentro desses 20 minutos do trabalho A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e o Germe da Ontologia Marxiana. A princípio eu vou ler o resumo do trabalho que diz: a obra Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, publicada em 1820 e 1821, é considerada a principal exposição da filosofia política de Hegel e traz eixos fundamentais para a discussão: o direito abstrato, a moralidade e a eticidade, estando localizados nesse último, que é a terceira parte, o problema da relação entre família, sociedade civil burguesa e Estado. Tentando-se, em especial, a questão do Estado, o jovem Karl Marx comenta a obra em notas de pesquisa que resultaram no texto que ficou conhecido como Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, publicado em 1843. Diante disso, propõe-se, com o nosso trabalho, apontar este escrito de Marx como ponto de inflexão entre seu pensamento e o de Hegel, deixando rastro de separação entre sua fase juvenil e adulta. Observou-se, dentre outros pontos, que tal inflexão se deu pelo enfoque dado à categoria da sociedade civil frente ao Estado. O Estado esse, tomado por Hegel como ideia real. Para além de se contrapor ao pensamento hegeliano, que de certa forma eleva o Estado enquanto síntese da família e sociedade civil burguesa, Marx aponta para um princípio material efetivo no entendimento da realidade, demonstrando que os trâmites econômicos fundamentalmente determinantes estão situados na sociedade civil. Portanto, a sociedade civil não é tida como uma consequência, e sim como ato determinativo do próprio Estado. Marx, então, critica a centralidade formal da ideia do conhecer presentes na exposição de Hegel sobre o Estado e adota a sociedade civil como eixo determinativo, trazendo desse modo para o ser o fundamento da sua crítica, daí a questão ontológica. O presente estudo possibilita o entendimento mais profundo das especificidades da obra marxiana nas discussões de seu tempo, em que a filosofia hegeliana era referenciada como base fundamental do pensamento alemão, e também na atualidade, tendo em vista as contribuições que a filosofia marxiana pode transpor em exercícios de conhecimento do mundo de ordem estritamente gnoseológica. Assim, mediante uma pesquisa bibliográfica ancorada em especial em José Chazin e Rubens Enderle, verificou-se que o ponto destacado é o momento da jornada do pensamento marxiano, em que, apesar de reconhecida influência de Feuerbach, ele passa a adotar um direcionamento ontológico. Então, o trabalho ele é feito pelas autoras Júlia Bastos, doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, Unesp Marília, possui graduação em bacharelado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em Educação pela Universidade Estadual do Ceará. Participa dos grupos de pesquisas Cultura e Política no Mundo do Trabalho e Trabalho, Educação, Estética e Sociedade, GP3, sendo também pesquisadora colaboradora do Instituto de Estudos e Pesquisa no Movimento Operário, IMO-US, e atualmente desenvolvendo a pesquisa de doutorado sob o título A Teoria do Reflexo na Estética de Georges Lukács, Ser Social e Consciência Científica. A coautora, Cléa Monteiro, é doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Ceará, possui graduação e licenciatura em Química pela Universidade Estadual, graduação e licenciatura em Pedagogia também pela Universidade Estadual e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente, é pesquisadora colaboradora do Instituto de Estudos e Pesquisa do Movimento Operário também, e a sua pesquisa traz como título Diretrizes Educacionais para a Empregabilidade sobre a perspectiva do Banco Mundial. Feita essa apresentação inicial do trabalho e das autoras, a gente vai entrar agora na apresentação do trabalho, sendo a primeira parte incluindo uma rápida apresentação do contexto histórico alemão, na segunda metade do século XVIII, até as duas primeiras décadas do século XIX, como a gente viu, o período de publicação do texto do Hegel,
E em seguida a gente faz aí a apresentação do próprio texto, né? Que contexto histórico a gente está se referindo? Estou tentando ser um pouquinho rápida para economizar tempo. Que contexto histórico a gente está se referindo, né? A gente está se referindo aqui ao período, ao reinado, né? Especialmente na Prússia. Vamos lembrar que a gente está falando de uma Alemanha que ainda não é unificada, né? A Alemanha ela é tardiamente unificada no século XIX. Então, a gente está falando de uma sequência de estados, né? Conjuntos de estados. E, em especial, haverá vários destaques para a Prússia, né? Tendo em vista que ela, apesar de, nesse momento, né? A gente está falando de meados do século XVIII, não ter um poderio político e econômico como vai desenvolver no século XIX, ela vai ser muito responsável por esse processo de unificação e vai ter esse protagonismo, né? No contexto histórico. Então, a gente está falando aqui sobre uma Prússia no reinado do Frederico II, que vai se dar entre 1740 e 1786. E aí a gente tem claramente dois períodos, né? A Prússia, na primeira metade do século XVIII, né, em 740, era um país retrógrado economicamente, cujo poder dificilmente podia ser comparado ao de consagrados estados europeus, como a Inglaterra, França e Áustria. Já depois da Guerra dos Sete Anos, né, que vai entre 1756 e 1763, a gente tem uma Prússia consagrada como importante potência europeia, equiparável à Áustria, pelo menos na Alemanha, né? A rivalidade austríaco-prussiana vai marcar essa era do dualismo, né? Então, a gente tem a Prússia aí se afirmando a partir da segunda metade do século XVIII, né? Em especial, eu queria fazer um destaque para o Ducado de Württemberg, que é o estado onde nasce o Hegel, porque diferente dos outros estados que formavam aquele território alemão, ele traz uma tradição parlamentar, né? E isso certamente interferiu na teoria política do Hegel. No final do século XVIII, a gente tem um contexto de retomada literária, é interessante falar sobre isso, né? Porque vai remetendo aí a um certo nacionalismo cultural, em que o alemão ele volta a ter uma força, né? Como língua literária e, enfim, nas publicações. E a música clássica também tem destaque, como a gente vai ver, né? Estamos falando também do nascimento do próprio Hegel, que é em 1770, né? Ele falece em 1831. Ele nasce na cidade de Stuttgart, no estado que nós fizemos referência, Württemberg. E aí também frisamos o seu contemporâneo, né, existente, o Schiller. Na segunda metade do século XVIII, outras correntes culturais se desenvolveram em paralelo, né, ao que a gente está se referindo aqui. Já podemos falar do pietismo, da própria influência do iluminismo, mas outras coincidindo, se originando e se revoltando contra o próprio iluminismo, né? O ressurgimento literário alemão no final do século XVIII traz figuras como Goethe e Schiller. Uma pequena referência, mais uma vez, ao nacionalismo cultural. Compositores de referência nesse período, né, como a gente sabe, Sebastian Bach, Joseph Haydn, Manuel Bach, que é filho, né, do Sebastian Bach, o Mozart, Beethoven, né? Até o final do século XVIII, a Alemanha se consagrou como terra de poetas e filósofos, né? Então a gente vê todo um movimento cultural de efervescência e que Hegel teve compondo aí esse cenário. A respeito do impacto da Revolução Francesa, né, que é muito importante registrar nesse período, nesse final do século XVIII, a gente tem tanto o Frederico II na Prússia quanto o José II na Áustria, né, com uma série de projetos em andamento, de reformas, né, que modernizaram a administração e melhoraram a economia, né. A Alemanha, no início dos anos 90, né, que características são destacadas? Esse livro que é História Concisa da Alemanha, da Mary Fulbrook. A população começava a se expandir, periódicas agitações sociais, né, e a própria Revolução Francesa, que irrompe em 1789, tem aí a maioria dos alemães, a princípio, observando com bons olhos e, na sequência, depois, né, no período do terror, criticando e até mesmo se posicionando
contra, né? A gente tem um processo em que, em 1800, e aí é importante ressaltar, né, o domínio que a França vai acabar tendo no começo do século XIX sobre o território, parte do território alemão, e a influência política, econômica, né, e social que isso vai ter, inclusive na reestruturação de várias condições. Em 1807, por exemplo, a servidão foi abolida, né? Ocorre que em 1815, já sob influência, né, do Congresso de Viena, a gente vai ter aí a Confederação Alemã, o Sacro Império cai, né, e a Confederação Alemã se estabelece no lugar do Sacro Império Romano, né? Então, a gente vai ter aí algumas modificações. A Confederação não era em si um Estado federal, mas uma federação frouxa de estados, né? Isso dá muita matéria aí para discussões teóricas políticas do Hegel. Esses estados emergiram como unidades políticas relativamente fortes, pelo menos em comparação ao século XVIII, né? Mesmo que não unificada, esses estados eles estavam adquirindo força. No processo, a população da Prússia dobrou e o Estado, antes atrasado economicamente, adquiriu benefícios de riquezas minerais e áreas mais avançadas no comércio e na indústria. E aí a gente pode observar uma Prússia que está se fortalecendo economicamente, né? Bem, e a obra de Hegel, já que a gente chegou em 1815, né? Vou fazer rápidos destaques, né? Da obra de Hegel, baseados no texto de apresentação, né, do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Denis Rosenfield, né? E os destaques que a gente faz, né, a apresentação foi feita do Hegel, né, nascido em 1770, falecido em 1831, né, portanto, vivendo aí numa Alemanha absolutista não unificada, né? E aí vale lembrar que Hegel publica, né, a Filosofia do Direito em 1821 e ele dedica ao primeiro ministro, né, da Prússia, que era o Hardenberg, né, um líder aí dos reformadores prussianos, ou seja, né, não se referindo aos conservadores, apesar de defender uma monarquia, mas um certo progresso aí no seu pensamento ao defender os reformadores do período. Pois bem, né, para não me estender mais do que devo, já estamos aí em 12 minutos, vou ler aqui uma síntese pessoal, né, sobre a obra, né, Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito de Hegel, publicada em 1820 e 1821, existe uma dúvida sobre isso, com primeira tradução para o português em 2010, realizada pelo núcleo ligado ao cearense Padre Paulo Menezes, com suporte da Sociedade Hegel Brasileira. No que concerne ao todo do sistema filosófico hegeliano, a obra se refere à sua filosofia do espírito objetivo. O escrito é considerado a principal exposição da filosofia política de Hegel e traz 3 eixos fundamentais para a discussão: o direito abstrato, a moralidade e a eticidade, estando localizado neste último, a eticidade, o problema da relação entre família, sociedade civil burguesa e Estado. Nestes eixos é presença central o estabelecimento de Hegel sobre a questão da liberdade, né? E aí, uma rápida síntese do sumário da obra, dividida em 3 partes. A primeira, o direito abstrato, que vai falar sobre a questão da propriedade privada, né? O segundo, a moralidade, que traz a discussão sobre o indivíduo, né, e suas ações postas em nível individual também. E a terceira parte, que traz a discussão relacionada à eticidade, portanto, às instituições, que são elas, né? Na primeira seção, a família, a segunda, a sociedade civil burguesa e a terceira, o Estado. Essa terceira é bom a gente destacar porque, além de ser a parte do livro que é mais detalhada pelo próprio Hegel, a crítica que o Marx vai fazer, que aqui nos interessa, é baseada especialmente nessa parte. E aí eu retorno um pouquinho, né, sobre o contexto histórico, sem me alongar muito,
para compreender tanto o contexto do Marx, que é o início, especialmente o início do século XIX, quanto o restante da vida do Hegel e o momento de publicação de sua teoria política, né? Do seu livro que vai referir aí a sua teoria política, né? A gente já falou que vai ter a formação da Confederação Germânica, o fortalecimento da Prússia, né? A manutenção de muitas das reformas jurídicas e socioeconômicas da era napoleônica permanece em vigor, né? E aqui um fato muito interessante. Nos anos após 1815, uma série de fraternidades estudantis, né, chamadas de Burschenschaften, foram fundadas, a primeira sendo em Iena. E aí acontece um episódio histórico, né, em que um dos estudantes, chamado Karl Sand, ele mata um dramaturgo antiliberal, né, chamado Kotzebue. Acontece que a partir desse feito, né, o Metternich, que era um estadista austríaco, ele vai estabelecer os decretos de Karlsbad, né, ou Karlsbad, que são reações conservadoras, né, em que estava previsto demissão de professores, a dissolução desses grupos estudantis, supressão de alguns jornais e censura de qualquer publicação com menos de 320 páginas frente e verso. Bem, para não se alongar, isso é uma forma de dizer que o pensamento conservador ele estava muito forte e estabelecido nesse início de século, né? E esse estabelecimento e fortalecimento do pensamento conservador, ele vai ser uma característica constante, especialmente até meados do século XIX na Alemanha. Essa contradição, ela vai envolver o debate teórico do período e que reflete, né, essa condição de também contradição entre a sociedade civil e o Estado da época, ou os estados, né, se a gente quiser ser um pouco mais fiel à realidade histórica. Bem, poderia citar alguns outros aspectos históricos, mas o nosso tempo ele está bem reduzido. Eu acho que já deu para a gente ter uma noção. Vou entrar aqui rapidinho na apresentação, né, da crítica de Marx, a obra, né, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, né, ela fora publicada em 1843, né. A gente tem, é importante falar, né, a respeito do nosso trabalho. A ideia é fazer aqui uma problematização, né, sobre a questão, a princípio, né, sobre a ontologia de Marx. A gente aqui, embasados na defesa de Georges Lukács, que afirmam, estamos, né, embasados na defesa de Georges Lukács, que afirma um resgate do pensamento do Marx em si, e isso pressupõe uma identificação de uma ontologia na sua obra, né. Ocorre que antes de ser marxista, Marx foi hegeliano, né. Em que momento isso passa a se modificar, né? Em que momento o Marx rompe com esse idealismo? E aí o momento que vai ser afirmado pelos autores que nós tomamos como referência, José Chazin e Rubens Enderle, né, em sua defesa também, é o momento da publicação dessa crítica em 1843, porque lá vai ser apontado, né, vários aspectos de crítica à especulação que o Marx vai colocar como especulação hegeliana, né? Poderíamos comentar um pouco sobre esse trajeto até chegar à crítica de fato, né, em que na sua tese doutoral ele já vai fazer crítica aos próprios jovens hegelianos, né, que já traziam um certo progresso com relação à discussão a respeito da teoria política de Hegel, mas já na sua tese, em 1841, Marx critica os jovens hegelianos no sentido de que
eles fazem uma crítica rasa da consciência particular do filósofo, da sua moral e não dos fundamentos, né? Artigo na Gazeta Renana, em que ele critica aí a escola histórica do direito, né, e seu precursor, Gustavo Hugo, isso tudo fazendo referência de como é que o Marx vai trazendo, vai construindo a sua própria crítica filosófica, né? Mas nós não vamos nos adentrar por conta do tempo, e aí podemos aqui, de fato, entrar na discussão, né? Tô passando aqui algumas partes para que a gente possa, de fato, finalizar aqui a apresentação do trabalho, trazendo temas de destaque para essa discussão, né? O tema fundamental da crítica de Marx à filosofia política de Hegel é o da separação e oposição modernas entre Estado e sociedade civil, e o contexto a gente já apresentou um pouco, né? Então, o Enderle vai defender que existem dois pontos na obra de Marx em relação à crítica hegeliana: a especulação hegeliana, né? Ele faz a crítica à especulação hegeliana, e a concepção hegeliana do Estado. Nosso trabalho aqui fala sobre essa crítica à especulação hegeliana, né? Cito o Enderle. Família e sociedade civil são, segundo Marx, a força motriz, a condição sine qua non, os pressupostos do Estado, a divisão de sua matéria no singular, pelas circunstâncias, pelo arbítrio e pela escolha própria de sua determinação. Na especulação, no entanto, que ele afirma, né, que Marx afirma Hegel fazer, elas são produzidas pelo ideal real. Então, a gente vê aí essa inversão e a crítica ao idealismo, né, que ele coloca aqui como agora eu perdi a palavra, especulação. Então, recebe uma forma lógica, racional, independente do próprio fato, né? E aí atribuindo um resultado místico, né? Todas essas expressões utilizadas por Marx na sua obra. O que Marx denuncia como um mistério da especulação hegeliana é a ontologização da ideia com a consequente desontologização da realidade empírica. A inversão determinativa entre sujeito e predicado, e aí fazendo referência ao método de Feuerbach, é, portanto, a inversão ontológica entre a determinação real e a determinação ideal, o conteúdo concreto e a ideia abstrata, ou poder-se-ia dizer, o ser e o pensar, né? E aí nós fazemos o destaque para aquelas duas categorias faladas anteriormente, né? Sociedade civil e Estado, né? O Estado, ele é atribuído por Hegel, né, como ideia real, que é dividida, no parágrafo 262, né, da sua obra, da obra do Hegel, ela é dividida entre sociedade civil burguesa e a família. E o que o Marx vai colocar, fundamentalmente, né, é que, na verdade, o Estado, ele é consequência da sociedade civil, né, trazendo aí a discussão para a materialidade das relações sociais, que mais à frente ele vai entrar com categoria de classe social, até o momento não posta ainda, né? Então, há essa inversão. A gente está com um tempinho estourado, né? Eu vou fazer as últimas considerações, em que o Enderle destaca o seguinte: o ser finito nada mais é, de acordo com essa concepção, do que o momento objetivo da ideia infinita, o predicado finito do sujeito infinito. Já para Marx, sob a influência de Feuerbach, tratava-se justamente de afirmar o ser finito como o ser verdadeiro, o verdadeiro sujeito, dotado de uma lógica específica a ser reproduzida pela ideação. Dizia Feuerbach nas teses provisórias para a reforma da filosofia de 1842, ou seja, um ano antes da publicação da crítica marxista. Em Hegel, o pensamento é o ser, o pensamento é o sujeito, o ser é o predicado. A verdadeira relação entre pensamento e ser é apenas esta: o ser é o sujeito, o pensamento o predicado. Feuerbach não centra sua crítica à especulação hegeliana na denúncia de um erro de método, mas sim na falsidade da determinação ontológica em que o método está assentado, né? E Marx vai reproduzir isso na sua crítica.
O pensamento é transformado em sujeito do mesmo modo que Deus é na teologia, pela atribuição do ser à ideia abstrata e de abstração ao ser concreto. A pergunta lógica, quem é o sujeito, remete, portanto, à pergunta ontológica, né? Quem é o ser? Bem, peço desculpa pela apresentação mais apressada, o tempo é curto, a discussão é muito profunda, mas agradeço a audiência de todos, me disponibilizo a gente continuar conversando um pouco nas discussões, aí, nas dúvidas, na exposição das perguntas. Muito obrigada!